O que desencadeia a Batalha do Armagedon? No vídeo anterior, falamos sobre o que está acontecendo em Israel e se isso está relacionado à Batalha do Armagedon. Terminamos falando sobre a situação que envolve a Batalha do Armagedon e o que está acontecendo agora, que essa não é a Batalha do Armagedon. Mas por quê? Vamos responder algumas dessas perguntas hoje. Quando ocorrerá a Batalha do Armagedon? O que acontece antes da Batalha do Armagedon? E em seguida começaremos com um protocolo adequado de estudo das profecias bíblicas, porque a maneira como estudamos vai de fato denotar onde chegaremos. Portanto, isso é extremamente importante quando falamos de profecia e tentamos aplicá-las às coisas que estão acontecendo hoje. Em relação ao estudo da Bíblia, temos um conjunto de regras que todos deveríamos estar usando, e essas regras são baseadas na Bíblia. Na verdade, temos esses marcadores de páginas para que você possa ter acesso aos princípios das regras de interpretação sobre como estudar. Na verdade, essas são as regras de Guilherme Miller. Vamos dar uma olhada em algumas dessas regras de forma bem breve e explicar por que achamos que elas são extremamente importantes para o estudo individual da Bíblia. Então, vamos dar uma olhada em algumas dessas regras. Isso foi tirado do volume 1 das obras de Miller, Visões das Profecias e Cronologia Profética. A regra 1 é extremamente importante. Não discutiremos cada regra hoje. Teremos uma série totalmente separada explicando todas essas regras em detalhes. Portanto, a primeira é que toda palavra deve ter sua devida relação com o assunto apresentado na Bíblia. E mais tarde mostraremos por que essa regra é tão importante. Em seguida, pularemos para a regra 4. Para entender a doutrina, reúna todas as escrituras sobre o assunto que deseja conhecer. Portanto, essa é uma regra muito importante que diz que precisamos usar todas as escrituras para entender. A regra número 5, as escrituras devem ser seu próprio expositor, pois são uma regra em si mesmas. Se eu depender de um professor para me explicar a Bíblia, e ele adivinhar seu significado ou desejar que seja assim por causa do seu credo sectário, ou para ser considerado sábio, então sua adivinhação, desejo, credo ou sabedoria é minha regra, não a Bíblia. Essa regra é uma das mais importantes, porque mostra que a Bíblia interpreta a si mesma. Precisamos usar a Bíblia para cada regra. Se estivermos usando a opinião de alguém sobre o significado de um símbolo da Bíblia, só porque essa pessoa pensa assim, então seguiremos a interpretação do homem, mas queremos a interpretação de Deus. Então vamos continuar. Vamos pular para a regra 8. As figuras sempre têm um significado figurativo e são muito usadas na profecia para representar coisas, tempos e eventos futuros, como montanhas que significam governos, bestas que significam reinos, águas que significam pessoas. Vamos para a sua última regra, que também é muito importante. A regra mais importante de todas é que você precisa ter fé. Deve ser uma fé que exija sacrifício. O que isso significa? Como você pode ter fé ao estudar a Bíblia e uma interpretação que exige sacrifício? Talvez porque a interpretação não é popular. Talvez porque parece muito improvável que isso aconteça. Mas precisamos ter fé que o que a Bíblia diz realmente acontecerá e não usar nossas dúvidas para reinterpretar as Escrituras. Continuando na última das regras, devemos acreditar que Deus nunca renunciará à sua palavra. E podemos ter confiança de que aquele que se preocupa com o pardal e conta os cabelos de nossa cabeça guardará a tradução de sua própria palavra e lançará uma barreira ao redor dela e impedirá que aqueles que confiam sinceramente em Deus e depositam confiança implícita em sua palavra se afastem da verdade, embora não entendam o grego ou o hebraico. Portanto, só recapitulando, precisamos reunir todas as Escrituras. E cada palavra deve ter sua devida relação com o assunto.
Também precisamos ter fé, e não precisamos usar o grego e o hebraico o tempo todo para entender, desde que usemos a Bíblia como seu próprio expositor para entender a interpretação. Eu disse a vocês que mostraria por que essas regras são importantes. Cada uma dessas regras tem versos bíblicos correlacionados a cada uma delas para mostrar por que são baseadas na Bíblia. Mas não temos tempo para abordá-los todos, mas tenho uma citação de Ellen White que faz referência a isso como a maneira pela qual devemos estudar. E aqui está a citação. Aqueles que estão empenhados em proclamar a mensagem do terceiro anjo estão pesquisando as Escrituras segundo o mesmo plano que o Pai Miller adotou. No livreto intitulado Visões das Profecias e Cronologia Profética, que é de onde estamos lendo, o Pai Miller dá as seguintes regras simples, mas inteligentes e importantes para o estudo e interpretação da Bíblia. Em seguida, ela passa a listar várias dessas regras, e depois de listar essas regras, ela diz o seguinte: o texto acima é uma parte dessas regras, e em nosso estudo da Bíblia, todos faremos bem em seguir os princípios estabelecidos. Portanto, esses são princípios importantes que devemos observar em nosso estudo pessoal da Bíblia. Agora, vamos responder a uma pergunta que foi levantada pelo vídeo anterior sobre Apocalipse capítulo 9. O que Ellen White tem a dizer a respeito desse capítulo da Bíblia? Na verdade, encontramos a resposta no livro O Grande Conflito. No ano de 1840, outro notável cumprimento de profecia despertou geral interesse. Portanto, vemos aqui que este é um cumprimento de profecia, e ela continua. 2 anos antes, Josias Leite, um dos principais pastores que pregavam o segundo advento, publicou uma explicação de Apocalipse 9, predizendo a queda do Império Otomano, e especificando não apenas o ano, mas o próprio dia em que isso ocorreria. De acordo com essa exposição, que era puramente uma questão de cálculo sobre os períodos proféticos das Escrituras, portanto, aqui ela está dizendo que isso não foi algo complicado. Ele simplesmente pegou os períodos proféticos que estavam em Apocalipse 9 e os calculou para chegar à sua conclusão adequada, que ele disse ser um cumprimento. O governo turco renunciaria à sua independência no dia 11 de agosto de 1840. A previsão foi amplamente publicada e milhares de pessoas observaram o curso dos acontecimentos com grande interesse. Continuando. No exato momento especificado, a Turquia, por meio de seus embaixadores, aceitou a proteção das potências aliadas da Europa e assim colocou-se sob o controle das nações cristãs. O evento cumpriu exatamente a previsão. Portanto, quando ela diz que o evento cumpriu exatamente a previsão, isso me diz que essa era uma profecia bíblica adequada que estava sendo cumprida e prevista. Quando isso se tornou conhecido, multidões se convenceram da correção dos princípios de interpretação profética adotados por Miller e seus associados. Como ela também, como acabamos de ver, recomendou e disse que esses são princípios importantes que deveríamos estar usando. E porque eles previram corretamente esse evento em 11 de agosto de 1840, isso deu um enorme poder e ímpeto à mensagem e à correção do que eles estavam dizendo. Vamos terminar o parágrafo. E um impulso maravilhoso foi dado ao movimento do Advento. Homens de conhecimento e posição se uniram a Miller, tanto na pregação quanto na publicação de seus pontos de vista de 1840 a 44. A obra se expandiu rapidamente. Portanto, mais uma vez, não entraremos em detalhes sobre Apocalipse 9 passo a passo. Faremos isso em vídeos posteriores, não nesta série, mas em uma série separada. Mas agora vemos que a interpretação aqui com relação ao poder turco está em Apocalipse 9, de acordo com Ellen White e de acordo com as regras de Miller. Então, a partir daí, voltaremos a Apocalipse 16 e falaremos sobre a Batalha do Armagedon e a progressão de agora até lá. Em Apocalipse capítulo 16, versos 12 a 16, prepara o cenário para esse evento. O verso 16 diz, e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon.
Agora, qual é o contexto? Porque, lembre-se, cada palavra deve ter sua devida relação com o assunto. Então, qual é o assunto desse capítulo? Bem, são as 7 últimas pragas. Portanto, a batalha do Armagedon deve ocorrer durante as 7 últimas pragas, e perto do fim, porque está sendo dito que isso começa na 6ª taça. Portanto, agora, por causa disso, precisamos saber quando começam as 7 últimas pragas. Essa é a próxima chave para descobrirmos quando essas coisas vão acontecer. As 7 últimas pragas começam antes ou depois do fechamento da Porta da Graça. E quando isso vai acontecer? Portanto, vamos nos adiantar um pouco no Apocalipse para descobrir. Apocalipse, capítulo 15. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Aqui temos algumas coisas para o nosso contexto. Temos as 7 últimas pragas que são preenchidas com a ira de Deus. E isso não está misturado. Não há misericórdia misturada com isso, está preenchida com sua ira. Significa que se a misericórdia de Deus não existe mais e está cheia de sua ira, pode ser que a porta da graça tenha se fechado, porque não há misericórdia a ser compartilhada. Outra coisa que vimos foi aqueles que tiveram a vitória sobre a besta. Então vamos continuar. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Aqui diz, teus julgamentos são manifestos. Se os julgamentos estão sendo manifestados, o processo de julgamento terminou. Portanto, você foi ao tribunal, recebeu o dinheiro e a decisão foi concluída. Quando esses julgamentos forem manifestados, você deve pagar o que é devido. Portanto, se os seus mandamentos são manifestados, significa que o julgamento foi concluído. Vamos ao próximo verso. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos com cintos de ouro. Aqui vemos que o templo foi aberto, e se o templo está aberto, quer dizer que não há mais trabalho sendo feito no templo. A obra está terminada, o julgamento acabou, não há mais misericórdia. Portanto, aqueles que são justos continuem sendo justos, e aqueles que são imundos que continuem sendo imundos. Agora vamos para Daniel 12, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Portanto, há um tempo aqui em que Miguel se levantará, e do que ele se levanta? De fazer seu trabalho de sumo sacerdote no santuário celestial. E então ocorrerá o tempo de angústia. Portanto, quando Miguel levantar, o processo do santuário celestial principal está concluído e as pragas serão derramadas. Mas diz que ele libertará o seu povo, aqueles que têm o selo. Lembre de Apocalipse 15. É visto que aqueles que tinham o selo não receberam as pragas. Vemos a mesma coisa aqui em Daniel 12, 1. Começamos a ver as peças do quebra-cabeça se encaixando. Em Jeremias 30, verso 7, diz, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Há alguns pontos que eu não quero que você perca. O primeiro é o tempo de angústia de Jacó. Esse é o tempo que vimos em Daniel 12, verso 1. Mas as pessoas serão salvas dele. O outro ponto é que esse dia é grande. Onde mais vimos um grande dia? Vá comigo a Apocalipse capítulo 16. Apocalipse 16. Falando sobre as pragas, nós vemos a resposta. Apocalipse
capítulo 16. Vamos descer até onde falamos pela primeira vez sobre a batalha do Armagedon. E no verso 14 diz, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Portanto, vemos que esse grande dia está ocorrendo durante as pragas. Portanto, esse tempo de angústia de Jacó também ocorrerá durante as pragas. Agora, vemos aqui que Miguel se levantará. A porta da graça será fechada, as pragas começarão a ser derramadas, o tempo de angústia para os iníquos começará, em seguida ocorrerá a angústia de Jacó, mas o povo de Deus será salvo durante esse período. Agora vamos mencionar brevemente algo que Jesus disse em Mateus 24, referindo-se a Noé. E o que aconteceu durante o tempo de Noé em correlação com os dias de hoje? Vamos abordar apenas brevemente esse assunto em Mateus 24. Mas como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus está dizendo que precisamos olhar para o tempo de Noé como um exemplo do que acontecerá no final. E eu quero esclarecer um ponto aqui, e isso é dos escritos da senhora White. Então se deu a ordem para que Noé e sua família entrassem na arca. Terminara o tempo da graça para os habitantes do mundo antediluviano. Noé entrou na arca e se viu uma brilhante luz. Um anjo do céu veio e fechou a maciça porta. Como nos dias de Noé, houve um fechamento de uma porta que significava o fechamento da porta da graça. Quando Miguel se levantar do lugar santíssimo, ele fechará essa porta e encerrará a ministração no santuário celestial, o que significará o fechamento da porta da graça da existência humana. Vamos continuar. Então Jesus sairá de entre o Pai e os homens. E Deus não mais silenciará, mas derramará sua ira sobre aqueles que rejeitaram sua verdade. As nações estão se irando agora, mas quando nosso sumo sacerdote concluir sua obra no santuário, ele se levantará, porá as vestes de vingança, e então as 7 últimas pragas serão derramadas. A senhora White esclareceu isso muito bem. Quando o ministério do santuário celestial terminar, Miguel se levantará, vestirá suas vestes de vingança e as 7 últimas pragas começarão a ser derramadas. Então, o que vai acontecer antes de Miguel se levantar é a próxima pergunta. Apocalipse 7, começando do verso 1. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra. Pulando para o verso 2, e vi outro anjo subir do lado do sol nascente e que tinha o selo do Deus vivo. Verso 3, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Portanto, temos 4 anjos segurando os 4 ventos da terra para que não soprem no mar e nem em nenhuma árvore, até que o povo de Deus tenha sido selado. Portanto, esse é um processo que está acontecendo. E está falando sobre esses ventos. E quais são esses ventos que vão soprar? Temos um período de tempo aqui. Há um processo de selamento, e então os ventos serão liberados e soprarão sobre a terra. E o que são esses ventos? Vi que os 4 anjos seguiriam os 4 ventos até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário. E então viriam as 7 últimas pragas. Essas pragas enfureceram os ímpios contra os justos, pois pensavam que nós havíamos trazido os juízos de Deus sobre eles, e que se pudessem livrar a terra de nós, as pragas cessariam. Então esses ventos estão sendo contidos até que Miguel se levante, e então ocorra o fechamento da porta da graça. Daí esses ventos vão soprar. Uma vez que a porta da graça se fechar, e essas são as 7 últimas pragas, esses são os ventos que cobrirão toda a terra com os julgamentos de Deus.
Então, a que esses ventos são comparados? Ellen White esclarece isso também. Anjos estão segurando os 4 ventos, representados como um cavalo furioso procurando soltar-se e arremeter-se sobre a face de toda a terra, levando destruição e morte em sua esteira. Onde vimos algo semelhante a isso? Vimos isso em Apocalipse 9. Cavalos furiosos com fogo, enxofre e fumaça, falamos sobre isso no último vídeo. Então, essa representação é semelhante ao que está acontecendo nas pragas? Vamos a mais uma citação. Nossa maneira de proceder determinará se receberemos o selo do Deus vivo ou seremos abatidos pelas armas destruidoras. Ou receberemos o selo de Deus, ou receberemos esses 4 ventos ou as pragas, que ela diz serem representados como um cavalo furioso com armas destruidoras. Essas são armas destrutivas que vão derrubar as árvores e o mar. O que o mar e as árvores representam na Bíblia? Precisamos usar a Bíblia como o nosso expositor e ver em Apocalipse 17:15, o mar representa as pessoas e também as árvores. Portanto, essas armas destruidoras serão as pragas sobre as pessoas que receberão a marca da besta e não o selo de Deus. Então, nesse período do tempo do selamento, o que vai acontecer em torno disso? E a resposta está em Apocalipse capítulo 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta. Estamos lendo apenas as partes em destaque. E fizesse que todos os que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Vemos bem aqui que esse decreto de morte, essa pena de morte de que se fala, vai acontecer. E isso acontecerá depois que as pessoas forem seladas ou receberem a marca da besta. Portanto, agora tudo está se encaixando. Vamos continuar. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Agora vemos o quadro completo. Vemos que há um tempo de selamento, e esse tempo durante o qual o povo de Deus será testado com uma proibição de compra e venda, se não receberem a marca da besta. Será um tempo muito difícil, porque ninguém no mundo vai apoiá-los. Por isso que Deus nos adianta. E esse é um assunto importante. Falaremos sobre isso em outras séries, não nesse vídeo. Então, há um tempo de selamento, Miguel se levanta, a porta da graça se fecha, os 4 ventos sopram e são representados como um cavalo furioso com armas destruidoras e as pragas começam a cair. Daí temos esse tempo da angústia de Jacó para o povo de Deus. Há um decreto de morte anunciado sobre eles, mas eles serão livrados disso. Então vemos que tudo isso culminará na batalha do Armagedon. Então, quando ocorrerá essa batalha? Após as pragas começarem a cair, após o tempo de graça. Mas se virmos os rumores agora, a sequência de eventos que estão ocorrendo, saberemos que estamos extremamente próximos dos eventos finais. Precisamos nos preparar espiritual e fisicamente. Falamos sobre muitas coisas hoje. Fomos até Apocalipse capítulo 9 e mostramos que, pelo espírito de profecia, essa interpretação de que estamos falando, mostrando que o Império Otomano teria um governo nos eventos dos últimos dias, foi, na verdade, um cumprimento da profecia, de acordo com o grande conflito. Também mostramos a importância das diferentes regras que você usa. E as regras de Miller, que são endossadas pelo espírito de profecia. E também são as regras bíblicas. Precisamos estudar por nós mesmos e provar que somos obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Temos que manejar corretamente, o que significa que precisamos usar a Bíblia como nosso intérprete e não o homem. Precisamos da interpretação de Deus. Obrigado por assistir esse vídeo e nos vemos no próximo.